Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela graça dEle. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, até tem um título aí, né? Todo companheirismo ou união fora da palavra é vão. Então, nós vamos falar sobre esse assunto e continuar orando pelos irmãos que estão doentes, né? Que são vários irmãos que ainda estão precisando de oração. E aí sim nós vamos, eu não quero nem falar o nome, porque todo mundo já conhece, né? E nós vamos orar pelos irmãos que estão doentes, hoje, nessa noite. E vamos aproveitar mais o tempo para pregar a palavra de Deus, né? Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a primeira escritura, está no livro de São João, no capítulo 15. E assim, toda vez que sempre eu peço, né, eu creio que, como o irmão Inácio estava pregando terça-feira, eu estava ouvindo, eu não estava aqui, mas eu estava ouvindo, falando sobre o engano da era, né? Então é uma coisa que nós temos que estar bem, observar bastante, né? Saber como é esse engano aqui. E a única coisa que nos livra do engano é essa mensagem que nós temos, que está diante de nós, né? Essa é a mensagem verdadeira de Deus nesta hora. Então vamos ler em São João 15, do verso 1 a 8, com bem entendimento mesmo, preste bem atenção nessas palavras, e depois da oração nós vamos ler São Mateus 12, do verso 30 a 32 também. Nós vamos ler aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e as colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu creio que é até o verso 8, né? Vamos, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que dei muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então vamos orar, fechar os nossos olhos, lembrar dos irmãos que estão doentes. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Meu Deus, nós cremos, Senhor Deus, eu creio que todo pregador que prega a Tua palavra, ele confia em Ti, Senhor. Ele não confia nele mesmo, como eu não confio em mim, Senhor, mas confio em Tua palavra. E sei, Pai, que o Senhor tem escolhido homens para pregar a Tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor que me ajude, Senhor Deus, que eu esteja, Senhor Deus, junto com esses que o Senhor tem escolhido nesses últimos dias, para trazer essa verdade que o Senhor tem dado a nós nesses últimos dias, Pai. E assim como eu creio que eu estou sendo abençoado, eu creio que os irmãos também, Senhor, estão sendo abençoados, porque o Senhor está aqui para abençoar a todos, e também aqueles que ouvem através da internet, Senhor. Meu Deus, que a voz do Senhor possa chegar a cada um deles. E assim nós queremos sair daqui muito melhor do que nós chegamos, Pai.
porque a Tua palavra é que nos livra de todas as coisas más. E eu peço, Senhor, que nos ajude nessa noite, Senhor, para que nós possamos orar pelos irmãos que estão doentes, Pai. Começando desde o pastor Joel, longe daqui, Senhor, a sua esposa, o irmão Divino, o irmão Geraldo, o irmão Sebastião, Senhor, o irmão Joaquim. Meu Deus, aquela irmã que está na cadeira de roda ali no João Monlevade, Senhor, com seu esposo ali, Pai. E todos que estão ali, Pai, que eles possam estar atentos à Tua palavra, Senhor. Todo mundo sabe, ninguém é curador, só existe um curador, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. E o mesmo curador é o nosso Salvador também. Não existe salvação fora do Senhor, Pai. E assim nós pedimos, Pai, ajuda nós nessa noite. Não só orar pelos enfermos, mas também, Senhor, receber a Tua palavra. E que nós possamos ser abençoados, curados, muito mais a nossa alma, Senhor, porque a palavra é uma cura para a alma. Assim nós pedimos, Senhor, ajuda nós a sair daqui completamente curados nessa noite, Pai. Não só no corpo físico, mas também no espiritual, na nossa alma. E que nós possamos sair daqui bem melhor, muito melhor do que nós entramos aqui, Pai. Ajuda nós, mais uma vez eu te peço, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que a Tua palavra possa fazer efeito total em nosso ser. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, e depois nós vamos ler no livro de São Mateus. Ainda, aqui está escrito em São Mateus 12. Eu quero ler, comparar uma escritura com a outra, né? Porque eu tenho uma mensagem aqui e nós vamos ler também essa mensagem. E, como a gente sabe, a mensagem, aquilo que a gente não entende, na Bíblia, a mensagem ensina a gente. A mensagem é exatamente um ensinamento daquilo que a gente não entende. A mensagem não é nada separado de Deus, a mensagem é Deus. Hoje, como a Bíblia é Deus, de capa a capa, a mensagem também está incluída na Bíblia. Então, no domingo nós vamos falar também sobre isso, né? Se Deus quiser. Então, aqui do verso 30 a 31 está escrito assim, de São Mateus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste século e nem no futuro. Então, aqui tem uma escritura que, às vezes, as pessoas, como sempre a gente fala, tem coisas que está escrito, se não houvesse uma mensagem para te esclarecer, você ficaria enganado. Igual essa aqui mesmo. Uma escritura que diz, se a pessoa falar mal do Filho do Homem, é perdoado. Aí as pessoas, na mesma hora, já diz, mas se a pessoa falar mal do Espírito Santo, não será perdoado nesse século e nem no vindouro. Agora, quando a gente tem um entendimento, aí que a gente lê mais escritura ou então mais mensagem, a gente vai ter entendimento que esse Filho do Homem que estava falando era o próprio Jesus. Ele era o Filho do Homem, é lá. Hoje ele é o Filho do Homem também. Mas aquele Filho do Homem que ele estava falando que seria perdoado se falasse mal dele, era ele próprio. Mas eram os judeus. Se os judeus falassem mal dele, ele ia perdoar. Ele sabe por que ele ia perdoar? Porque ele próprio cegou os judeus para que eu e você tivessem oportunidade. Você recorda que na cruz ele diz,
Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Quer dizer, ele está me matando, é porque eu ceguei eles. Eles não podem ver, porque se os judeus vissem que Jesus era o próprio Deus, nós estaríamos perdidos. Veja como que a Escritura está escrito, quer dizer, que se falar mal do Filho do Homem, é perdoado. Isso eram os judeus, e eles falaram, e foi perdoado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, Deus cegou os olhos dos judeus para eles não ver que Jesus era Deus, para que eu e você tivesse a oportunidade de ser salvo. Sabe? E São João capítulo 1 está lá escrito. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Está vendo? Então, os judeus não recebeu, mas todos que o recebeu, então Deus deu poder de ser chamado filhos de Deus. Então nós não tínhamos esse direito, mas Deus nos deu esse direito pela rejeição dos judeus. Pense bem, como nós estamos aqui hoje pela graça de Deus, vendo uma mensagem como essa e sabendo que é verdade, a maioria do mundo, a maior parte do mundo não sabe, mas você sabe. Então veja quanto nós devemos dar graças a Deus pelos olhos abertos. Para ver, não ver um homem, apenas um homem pregando, mas ver que Deus está ainda trabalhando, falando e cumprindo a sua palavra. Esses dias, ou eu estava até pensando, às vezes quando a gente está meditando, é claro que eu já estou saindo até isso eu que estou saindo, né? Mas eu creio que Deus não. Porque às vezes eu acho que eu estou saindo, mas Deus não sai da sua rota. O que Deus tem que falar, Ele fala, não é eu que tenho que pensar, eu tinha que falar isso, é Deus que sabe, né? Mas eu estava lembrando de uma coisa, lembrando de, talvez no domingo eu ia até citar isso, quão importante é esta mensagem que nós recebemos, que hoje é chamada de, é claro que na Bíblia mesmo está falando que ela é chamada de 7 trovões. E esses 7 trovões, homem nenhum pôde, o que ficou sabendo que era João não pôde escrever, para que eu e você pudesse estar ouvindo diretamente de Deus. Isso foi guardado 2000 anos no céu. E hoje nós temos aqui os 7 trovões na nossa mão. Deus falando conosco. E muitas vezes as pessoas colocam esses 7 trovões de uma maneira que é um segredo. Não, era segredo, mas agora já não é mais segredo. Deus falou conosco. Deus está falando. E nós estamos ouvindo diretamente de Deus. Aí eu estava lembrando de uma coisa, como nos dias de Noé, como sempre a gente fala, Jesus citou isso muitas vezes, como foi nos dias de Noé, será a mesma coisa. Quer dizer, havia uma mensagem ali, era Deus falando através de Noé. E aquela mensagem estava no céu, ninguém sabia, nem o último mensageiro, que era o homem que andou com Deus e foi levado misteriosamente, que era Enoque, não estava sabendo daquela mensagem. Deus não mostrou aquela mensagem para Enoque. E Enoque era o mensageiro de Deus que andou com Deus 300 anos. E ele não sabia que Deus tinha uma mensagem para dar para Noé. É claro que ele já tinha partido, mas ele partiu sem saber daquela mensagem. Mas Noé ficou sabendo daquela mensagem e pregou ela. Porque aquela mensagem estava guardada com Deus. Quando Deus desceu para revelar ela, Enoque já tinha morrido, os homens já tinham morrido, profeta, o último profeta que era Noé já tinha morrido. Deus desceu e disse: Noé, você achou graça diante dos meus olhos. Eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Era uma mensagem que ninguém sabia, mas Noé ficou sabendo. E quem entrou na arca ficou sabendo. E quem morreu ficou sabendo depois que a porta fechou. Hoje está aqui uma mensagem, que a maioria vai ficar sabendo depois que a porta fechar. Mas graças a Deus nós estamos vendo a porta aberta. Nós estamos enxergando a porta aberta.
Eu creio, aqui mesmo, aqui embaixo eu tinha até colocado aqui, que seria o título antes, eu ia colocar, a porta está aberta, por que não entramos? A porta está aberta, por que não entramos? Por que nós não entramos? Falta de revelação, falta de prestar atenção, porque a maneira como as minhas cunhadas lá estavam fazendo umas perguntas sobre umas escrituras, e a maneira que Deus trabalha, como eu preguei esses dias aqui, por que a mensagem não foi pregada assim? Foi pregada uma mensagem assim, fé, como que é? Sabedoria versus fé, não é isso? Mas eu disse, por que não é sabedoria versus sabedoria? Está vendo? Por que não é? Mas é sabedoria versus fé. Então, está escrito na Bíblia que Deus teve que arrumar uma maneira diferente. Está escrito aqui, uma maneira diferente. Já que o povo não entendeu, não estava entendendo Deus pela sabedoria de Deus, aprove a Deus salvar o povo pela loucura da pregação. Já pensou? Aprove a Deus salvar o povo pela loucura da pregação, porque o povo já não entende Deus pela sabedoria dele, porque existe uma sabedoria de Satanás que envolve as pessoas. Como eu estava pedindo para o irmão Silas, eu estava procurando uma mensagem falando sobre caridade, fé, caridade, né, e esperança. O profeta pregou uma mensagem que esperança, por exemplo, diante da fé, ela, como o Satanás aproveita a esperança, e ele pode até anular a fé. Porque a esperança, você fica esperando. Se você espera, nós que cremos em Deus, não podemos ficar esperando. A fé, ela é atuada na hora. Na hora. Essas escrituras que nós lemos aqui, nós vamos ver sobre isso. A fé é na hora. Quando você recebe Deus, você recebe pela fé. Pela fé. Você crê. Pela fé, Abel ofereceu o melhor. Pela fé. Está vendo? Não, no caso, como eu anotei aqui, a esperança, como está falando a mensagem, a esperança é inimiga da fé. Porque a esperança, Satanás aproveita dela e nos coloca sempre, não, pode esperar mais um pouquinho, mas não, diante de Deus não é assim, não espera nada, creia agora, aceita agora, é diferente. E esperança é muito bom, né? Desde que a fé esteja na frente. Mas se a gente espera, como depois o irmão Silas vai mandar o nome da mensagem para mim, ele tirou até uma, mas eu não vou ler aqui agora, para a gente, depois eu mostrar qual é a mensagem que está sobre esse caso. Quer dizer, não adianta a gente ficar esperando, creia, é agora. Se hoje ouvir, não é amanhã. Quer dizer, se fosse amanhã, então você teria esperança para amanhã. Mas se você morrer hoje? Se a vida terminar hoje, o que será do amanhã? Porque Satanás é isso. Satanás coloca a pessoa para esperar. E ele gosta de fazer isso. Ele gosta de tirar essa fé. Então Deus teve que fazer isso. Ele procurou uma maneira diferente, já que pela sabedoria, como está escrito aqui, pela sabedoria, as pessoas não... Deixa eu ler, vou ler a escritura, eu creio que está em 1 Coríntios aqui, eu creio que é 1 Coríntios mesmo. Aqui, ó, eu vou ler a partir do verso 20, só para a gente entender como é que Deus faz as coisas. Já que, pela sabedoria, está difícil a gente aceitar, então Deus tem uma maneira diferente. E por isso que um homem chegou diante do profeta um dia e disse assim, como que
mostrando por que Deus olhava na era das trevas e via tantas pessoas sendo comidas pelos leões e tudo mais, e Deus cruzou a mão em cima da barriga e ficava olhando as pessoas morrer ali. Aquela foi a maneira de Deus salvar as pessoas, sabe? Era uma maneira. E quando era tanto que a era das trevas durou quase 1000 anos, as pessoas, e quanto mais morria, mais fé eles tinham. Mas quando morria, já ia direto para o céu. Está vendo? Era uma maneira de Deus trabalhar. Mas para o mundo, pela ciência e pelo conhecimento do mundo, é uma loucura. Mas Deus aprove salvar as pessoas pela loucura. Já que o poder de Deus, da maneira, estava difícil por causa do poder de Satanás também, que está operando. E o poder de Satanás, como sempre a gente fala, Satanás não está lá fora, Satanás vem, como está escrito aqui, ó, nessa própria mensagem aqui. Ó. Nós temos que ter esse conhecimento dentro da própria estrutura da igreja, discernir o espírito de Satanás que está dentro, trabalhando para nos desviar da verdade. Porque Satanás, o ofício dele é esse, de enganar, como foi lido aqui na terça-feira. Satanás, nessa era, é o maior enganador. Porque lá no passado, ele tentava, como foi, leões e tudo mais, fazia medo. Mas o crente não tem medo. O crente tem fé. Ele tentava, olha, tem leão aí, não importava, o crente não tem medo. O crente, quando tem Deus no coração, não tem medo da morte. Ele sabe que foi como o profeta diz, a morte é uma carruagem para te levar mais depressa. A morte é uma carruagem para te levar na presença de Deus. Se a morte não atingir esse corpo, você nunca chega na presença dele. Então esse tem que morrer para você ter um outro novo. Então, o que a gente tem que entender é isso. Como aqui, deixa eu ler, porque senão eu só fico falando. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Viu o quê? Porque pela sabedoria de Deus, dificilmente a pessoa entende. Então, o que ele fez? Eu estou com uma mensagem aqui, que o profeta diz, está essa mensagem aqui, ó. Porque tiveram que ser pastores, o profeta disse assim, ó, desde o passado, a maneira de Deus, desde que o pecado começou, a maneira de Deus é através de cordeiro. A primeira mensagem de Deus foi matar uma ovelha. Aquela era uma mensagem de Deus para Adão e Eva. Como eles já estavam procurando um tipo de igreja diferente, Deus disse, a sua igreja é isso aqui, ó. É um cordeiro morto e vocês vão ser vestidos por pele de ovelhas. E o mensageiro diz uma coisa que é a pura verdade. Desde o Velho Testamento, todos os profetas, quando eles não vestiam pele, estavam vestidos de pele, eles eram pastor de ovelhas. Preste bem atenção para vocês verem como que era isso. Estava apontando exatamente pela verdadeira ovelha que era Jesus. E quando a verdadeira ovelha que era Jesus nasceu, quem cuidou e quem visitou ele primeiro foi pastores de ovelha. Porque o pastor de ovelha sabe a dieta, sabe o alimento de ovelha. Tá? Sabe o alimento. E isso até hoje. O verdadeiro pastor que prega a mensagem sabe o que a ovelha precisa. E a ovelha precisa do alimento que já está diante de nós. Não pode ser acrescentado nem tirado nada dele. Esse é o verdadeiro alimento. Alimento de ovelha. Então a ovelha, se ela comer, como está escrito em outras mensagens,
que por falta, às vezes por falta de pregar a palavra, os filhos de Deus podem encontrar lata de lixo e comer lixo na lata de lixo, mas por culpa nossa de não estar pregando a verdade. Mas se tem alguém que está pregando a verdade, se a ovelha vai comer lixo, é porque ela está querendo. Mas eu tenho certeza que não come. Ovelha não come lixo. Ou águia não come carne podre. A águia come carne fresca. Então, tudo isso, então o crente foi considerado como ovelha e águia. Quando chegou no Novo Testamento, o que Jesus falou com Pedro? Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Está vendo? Sempre ovelha. Você me ama, Pedro? O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Você está vendo? Então Deus sempre chamou o homem para apacentar ovelha, ou cordeiro, ou águia. Então todo homem que tem responsabilidade de pregar a verdade, ele está pregando para filho de Deus, não é pregando para ganhar dinheiro. Está pregando para salvar as almas daqueles que Deus já salvou. Sabe? Para eles terem esse conhecimento. Então, deixa eu acabar de ler a escritura aqui. E diz aqui. Porque os judeus, lá na frente aqui, vamos aqui, mais na frente aqui. 25, do mesmo capítulo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Já pensou? A loucura de Deus, você já viu, isso é só uma comparação. Não existe loucura em Deus. Não existe fraqueza em Deus. Você sabe qual é a fraqueza de Deus? Nós. Vocês querem ver aqui? Mais adiante aqui, não era o que eu ia pregar, mas eu vou ler aqui, ó, 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 4. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza. Mas quem era fraco? Qual é a fraqueza que Deus tem? Nenhuma, mas a fraqueza que Deus tinha era nós, porque Ele foi crucificado por causa nossa. Deus não deve nada, Deus nunca pecou, Deus nunca errou. Mas nós erramos, Ele foi na cruz por causa nossa. Mas aqui, ó, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Vocês estão vendo como que é a coisa? Então nós precisamos saber dessas coisas. Não existe fraqueza em Deus, mas está falando que aí é sobre fraqueza, mas a fraqueza de Deus é nós. Mas nós somos fracos nele, mas nós vivemos pelo poder dele. O que nos levantou na cruz do Calvário? O sangue. Foi o poder do sangue que nos levantou. Se Deus nunca derramasse o sangue, nós estaríamos perdidos. Mas por que Deus derramou o sangue na cruz do Calvário? Por que Deus teve que se tornar um homem? Está vendo? A única diferença daquele homem chamado Jesus foi porque Deus foi o criador daquele corpo no ventre de uma mulher, de Maria. Mas ele passou pelo mesmo processo que nós passamos. Ele nasceu como homem. Mas a criação dele não foi um homem um homem pecaminoso, foi Deus que criou aquele corpo. Mas a gente vê que Romanos capítulo 8, que ele fez aqui, veja ainda aqui, só para a gente ver uma coisa, irmão, aqui é o que a gente tem que entender, ó aqui, ó. Verso 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, quer dizer, carne de pecado, nós, né? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Você está vendo? Deus teve que vir como um homem, nascido de uma mulher, para Jó poder dizer assim, todo homem nascido de mulher de poucos dias. E Jesus viveu 33 anos.
Mas só que depois disso, quando ele morreu e ressuscitou, ele nos dará um corpo para viver eternamente. Está vendo? A diferença é essa. O que nós precisamos de entender é isso. Mesmo que diz assim, como nós começamos a ler aqui sobre fraqueza, a fraqueza de Deus é mais forte, é claro, em Deus não existe fraqueza, mas os fracos nele é forte, porque nós temos o poder dele dentro de nós. O de fora vai desvanecer, mas o de dentro vai trazer um novo corpo que vai nos levar para a eternidade, para nunca mais ter problema. Nunca mais. Problema vai desaparecer, mas até que os problemas desapareçam, nós vamos lutar. Nós temos que lutar, sabendo que nós já somos mais do que vencedores. Não é que nós vamos lutar, tentar assim, nós vamos lutar para tentar ser salvos. Não, nós vamos lutar sabendo que nós somos salvos. Como Israel fez ali, depois de Moisés. Deus já provou para Josué ali, que ele, lá em Josué 24, o que é? Está lá assim, olha, não foi vocês que lutaram, foi eu que lutei por vocês. Quer dizer, vocês chegaram lá, não foi porque vocês lutaram, mas antes disso assim, ó, vocês vão lutar para entrar na terra. A luta significa assim, vocês têm que ter coragem, enfrenta o inimigo. Mas quando chega lá no final, ele diz, não foi vocês que venceram, foi eu que venci por vocês. É a mesma coisa hoje, não é nós que vamos vencer, ele já venceu por nós. Mas nós estamos lutando para provar que nós somos mais do que vencedor. É para isso que nós estamos aqui. E vamos ter dificuldades, vamos ter problema, não para pelas dificuldades nem pelos problemas. Porque nós vamos enfrentar lutas e lutas e lutas, mas nós somos vencedores. Nós temos que ter fé, por isso que está escrito aqui. Pela loucura da pregação. Quer dizer, Deus tem uma maneira de salvar os seus filhos. Que Satanás até não entende, que o entendimento de Satanás está através das pessoas. Satanás, através das pessoas, não entende. Por que como um dia desse aqui, falaram assim, mas por quê? Por que na igreja tem tanta gente? Será que está faltando Deus? Não está faltando Deus não, Deus está aqui. Porque tem tanta gente doente, está cheio de gente doente, os hospitais estão cheios, todo lado. Será que é? Não, quem pensa desse jeito está pensando errado. Não é porque problema não, como nós sempre falamos, William Branham foi um homem que viveu desde 7 anos com problema, e ele só não levou problema para a eternidade, mas quando ele morreu, antes dele morrer, ele estava com aquele problema que ele tinha com 7 anos, com 56 anos ele estava com o mesmo problema que ele tinha com 7. Mas quando chegou um mês antes dele falecer, ele disse, eu creio que dessa vez eu vou estar curado. No mês seguinte ele foi curado. Foi curado. Não levou doença nenhuma. Saiu curado. Está vendo? Então é isso que a gente tem que entender, sabe? Quem sabe muitas pessoas falaram assim, ele falou e acabou que morreu. Morreu curado. Ele não levou nada de doença. A única coisa que ele levou foi o caráter de Cristo ainda, né? Nós temos que entender isso, nós devemos entender que vamos levar daqui o caráter de Cristo. E mais nada, né? Então vamos aqui nessa mensagem, porque eu falei bastante já, mas vamos aqui nessa mensagem, porque tiveram que ser pastores, como nós lemos essas escrituras, agora nós vamos ver aqui sobre o assunto que muitas vezes as pessoas não entendem, que nós temos que ter companheirismo. Tem que ter companheirismo. Mas a primeira coisa é você estar crendo, todo o grupo crendo na mesma mensagem. Não adianta você ter companheirismo quando um crê numa parte, outro crê em outra, crê em outra. Não adianta. Todo mundo tem que crer igual. Sabe? Todo mundo vai chegar no céu no mesmo lugar. Lá não existe apartamento para um ou um departamento para um e para outro, não. Todo mundo, se aqui está errado,
não vai chegar nada errado lá. E para chegar tudo certo lá, tem que estar certo aqui. Aqui na terra tem que estar certo. E para estar certo, Deus enviou uma mensagem. Essa mensagem que Deus enviou nesses últimos dias, se nós como pregadores, porque vai depender muito de nós que pregamos para tirar esse problema da vida das pessoas. Porque muitos já colocaram problema na vida das pessoas e eles estão amarrados nessas coisas que as denominações têm e que Deus enviou a mensagem para nos tirar das denominações e nós somos denominacionais como o mundo lá fora. Com essa história de grupo aqui, grupo ali, isso não é de Deus. Quem comigo não ajunta, espalha. Deus é um. A mensagem de Deus é uma. Em todo lugar no mundo a mensagem é uma. Ela não pode ser dividida. Ela não pode, ela tem que ser pregada, aqui, tem que ser pregada em outro lugar, em todos os lugares ela tem que ser pregada como mensagem de Deus, como uma libertação para nós, para nos tirar dessas coisas que estão acontecendo, sabe? Esse companheirismo, porque aqui está mostrando aqui, nós lemos a Escritura, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Está vendo? Quer dizer, é isso que Jesus estava falando. E como nós vamos ler uma mensagem que o profeta está falando, às vezes a pessoa fala assim, mas Jesus falou assim. Sim, ele falou, mas você não pode ler uma escritura só e interpretar mal aquela escritura. Você tem que ler e entender para você saber o que significa aquilo. Porque senão nós podemos ler assim, mas Jesus falou... claro que ele falou também, haverá um só rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Quem é o pastor? Ele. E um rebanho, não é 10, 20, não. Estava desse jeito lá fora. Quando o William Branham começou, naquele tempo tinha 900 e tantas. E ele chegou no meio dessas 900 e tantas e disse, olha, eu estou no meio de vocês, mas não é que eu vou ficar de um lado de vocês. Eu estou tentando tirar vocês dessa coisa. Eu estou tentando mostrar para vocês que tudo que vocês estão fazendo não está certo. A palavra veio para tirar isso de nós e colocar... É como se a gente estivesse andando aqui, andando em todo lugar que encontrar, da mensagem, fala assim, Deus te abençoa, irmão. Nós estamos no mesmo companheirismo, mas não é assim? E por que não é? É Deus que está errado ou nós? Nós é que estão errados. Nós é que estamos errados. Porque era para ser assim. Quer dizer, aqui, sair daqui, é claro que cada um tem é claro que cada pastor tem um grupo a apresentar a Deus. Mas, no sentido, quer dizer, quando encontrar um outro lá, a mesma coisa, mesmo, está pregando a mesma coisa, porque o negócio é pregação. O negócio não é ter companheiro, não, mas agora nós vamos juntar um grupo de jovens está querendo unir, sim, mas primeiro é na palavra, depois a união entre um e outro. Não adianta tentar unir lá fora e contradizer na palavra. Não vai dar certo, vai piorar a situação, vai ser mais denominação. Vai ser mais. Então não adianta. Primeiro é ver se todo mundo está crendo da mesma maneira. Se tiver, vai dar certo. Se não tiver, vai dar errado. Não adianta, sabe, irmão? Nós temos que pregar. Não importa se as pessoas acham ruim, mas Deus é que tem que achar bom. Nós não podemos ofender a Deus. Podemos ofender, alguém pode me ofender, nós podemos ofender um ao outro, mas a Deus ninguém pode ofender. Deus é a verdade. Deus é a mensagem da hora como ela é. Foi pregada dessa maneira. O William Branham pregou a mensagem assim, olha, eu estou no meio de vocês para tirar isso de vocês, essas ideias que vocês têm. Ideia denominacional.
sabe? Fazer grupo aqui, ministério ali. Não, só existe um ministério chamado Ministério do Filho do Homem, no mundo inteiro. Começou desde da América, lá nos Estados Unidos. Foi pregado o Ministério do Filho do Homem e está aqui, Ministério do Filho do Homem no mundo inteiro. E esse ministério, quem é que o profeta diz que é o Filho do Homem? Jesus. Ele diz, o sétimo anjo não é ele. O Filho do Homem é Cristo. Então o ministério dele está na terra. Por que é um ministério só? Porque está procurando um povo só, que é o corpo dele. E o corpo dele não pode ser dividido. O corpo dele é chamado pela palavra. A palavra está chamando um corpo dele. É membros dele. Não é membro de Belmiro, não é membro de pastor Vanderlei ou pastor Vilaça, ou que seja lá o que for. É membro do corpo de Cristo que está sendo chamado. Não é de pastor fulano de tal. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui para chamar a atenção desses membros do corpo de Cristo através da palavra. É a palavra que chama a atenção desse povo. Não é a minha vida ou a vida nossa, porque eu sou fulano de tal, não. É Jesus Cristo que chama a atenção das pessoas. A palavra, sendo pregada como ela é, vai chamar a atenção desse corpo dele, aonde estiver. Esse corpo vai ouvir Deus falar, não eu, não nós. Então, nós precisamos de entender isso e soltar isso para o mundo ficar sabendo. E nós não estamos aqui dizendo que a noiva está aqui. Não, a noiva está no mundo inteiro e Deus está chamando essa noiva. Eu creio que aqui nós fazemos parte dela, mas não é só aqui que está pregando a verdade. Essa verdade está sendo pregada no mundo inteiro. E ela tem que ser pregada como ela é. Não é dividir o povo, mas não. A mensagem veio para tirar a divisão. Não é para mim pegar ela e dividir mais para apressar para o povo ir para o inferno, não. Nós estamos aqui para apressar o povo para ir para o céu. Não é para dividir mais. E quanto mais pior, como o profeta diz numa mensagem, diz assim, ó. Até os pentecostais, depois dos pentecostais, ia começar um com isso, outro com aquilo, outro com aquilo, outro com aquilo, até desaparecer um bando de ismo. E nós não queremos isso. Nós não queremos começar com isso, outro com isso, não. Nós queremos continuar com isto, aqui, com a mensagem, que nós queremos. Então, deixa eu ler só uma partezinha da mensagem, porque tiveram que ser pastores, eu creio que aqui no 124. Só para a gente ter uma ideia, assim, uma revelação dessas escrituras aqui. Eu tenho muitas mais escrituras aqui. Outra aqui que eu quero ler antes é São João 17, versos 6 ao 12. Bom, eu quero ler aqui, não precisa dos irmãos abrir, não, que o irmão Silas deve colocar aí. 17, do verso 6 a 12. Está escrito assim, ó, escute bem. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Está vendo? O corpo dele é que ouve a verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Isso aqui era a oração de Jesus para os eleitos, né? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
não rogo pelo mundo. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Pois é um corpo só, não é uma coisa dividida. Quer dizer, guarda eles, Pai, através da palavra, guarda eles, sabe? Eles ouvem a palavra, guarda eles através da palavra, porque são um como nós, faz parte de mim, quer dizer, é o corpo de crente, está vendo? Então aí ele continua, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nenhum ele perdeu, senão o filho da perdição, porque ele já era perdido. Judas já era perdido, não importava se ele estava no ministério. Ele estava no ministério. Mas outra coisa que a gente tem que ver, irmãos, depois vocês podem até ler. Pega bem São João 13, e quando houve o lava-pés, aquela ceia, que era a última ceia, logo que Jesus falou e deu o pão para Judas, que ele foi embora, que Judas saiu depressa, porque ele tinha pressa de entregar Jesus, e aquilo tinha que ser, já era no final da semana, aquilo ali, você nota que logo depois, desde São João 3, depois que Judas vai embora, Jesus começa a falar com os discípulos sem Judas, e dando mandamento para eles. Vocês devem amar uns aos outros, mas Judas não estava mais. E ele foi até São João 17. Quando ele estava terminando a última oração, ali onde Jesus estava, Judas já estava chegando e ele falou, vamos, eles estão vindo aí já. Então, você nota uma coisa, quando chega a hora de Deus falar só com os filhos, muitos por isso, irmão, Deus sabe, está escrito, nós lemos também, toda vara em mim que não dá fruto, a limpa, está vendo? Quer dizer, tudo que não é, tem que ir saindo, vai saindo, porque tem hora que a pregação tem que ir diretamente para os eleitos. Lá mesmo Judas já estava fora, então a pregação foi diferente. A pregação foi totalmente diferente, porque ali ele estava pregando só para eleito. E essas palavras aqui, irmão, vocês têm que entender isso. Quando Jesus estava falando essas coisas aqui, não havia incrédulo no meio, não. Deus estava falando com eleito, com os eleitos. Então, por isso que união tem que ser através da palavra. Não é porque, mas tem fulano de tal, mas está desunidos. É um para lá, outro para cá. Une na palavra primeiro, que todo mundo vai ficar junto. A palavra é que une as pessoas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é outra coisa. É a verdade que liberta a pessoa. Não é mão de companheirismo. Apenas para dizer, não, agora nós... Não. Primeiro é a palavra. Depois... Primeiro é unir com Cristo. E depois, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então aí todo mundo está unido. É assim. Então, nós estamos aqui para ouvir a verdade. A gente não vem aqui para perder tempo, não. Tanto nós que pregamos, quanto quem vem para ouvir. Não viemos aqui para perder tempo. Nós viemos aqui para receber de Deus a verdade. Então, vamos aqui, 124 aqui, da mensagem, porque tiveram que ser pastores. Deus, as ovelhas faz
a mesma coisa hoje. Eles devem confiar na dieta da palavra, as ovelhas, né? Eles não aceitarão alguma outra dieta. Você não pode dar alguma dieta eclesiástica a uma verdadeira ovelha. Não, não. Você vai e lhe diz: agora olha, estaremos todas juntas. Um tempo atrás aí estava falando assim, quando chegar no final, todos os gansos vão ficar juntos. Mas não falou ovelha, né? Ganso pode ficar junto. É claro que o profeta às vezes cita uma coisa dessa aqui, mas aqui você está vendo. Você não vai pegar só uma coisa não. Pega a base. Pega a base. É claro, né? Todos os gansos vai chegar no final, vai ficar, a virginécia, ela vai ter uma união para vir na igreja, tentar de todas as maneiras, mas aí não adianta essa tentativa mais, que a tentativa dela vai acabar na própria morte dela, porque rejeitou a mensagem. Mesmo que ela seja salva, mas ela tem que morrer por aquilo. Aqui nós estamos aceitando a mensagem de quem já morreu por nós, que é Cristo. Agora não nós precisamos de morrer, nós precisamos agora de aceitar o sangue daquela morte como libertação da nossa vida aqui. Então nós estamos livres exatamente porque ainda há sangue. Nós estamos aceitando a mensagem da hora. Então vamos lá. Então não, você vai e lhe diz, agora olha, estaremos todas juntas. Agora Jesus orou para que possamos ser ser todos um. Você também ouviu a mesma coisa em Turkson. E como você está ouvindo, né? Não, é isso, orou, sim, ele orou mesmo, né? Vamos ver aqui, né? Não faz muito, quer dizer, em Turkson lá, uns dias atrás, porém é uma mentira. Jesus nunca orou assim, quer dizer, a maneira da pessoa entender, né? Aí tem uma reticência. Como foi que ele... Aí tem outra reticência. Como pode você fazer que a palavra se condena a si mesma? Como pode você querer contradizer essas escrituras que nós lemos aqui? Porque a escritura está mostrando assim, temos que ser um como ele é um. Então, nós temos que estar no corpo e não separados, para que isso aconteça. Não é eu estar num lugar e outro, crendo de uma maneira, não, nós temos que crer do mesmo jeito, para que a bênção de Deus chegue a nós. Para que nós possamos ser abençoados, não só aqui, mas para a eternidade. Porque não é só bênção aqui, o mundo também recebe. Todo alimento, tudo que acontece com o ímpio, é Deus que faz. Dá alimento para ímpio, dá tudo. Mas salvação só para quem obedece. Está escrito em Atos. A salvação é só para quem lhe obedece. Deixa eu ir bem rapidinho aqui, porque senão... Então, disse aqui, Jesus, como foi que ele... Como pode você fazer que a palavra se condena a si mesma? Atacar a si mesma? Então, Deus não é mais que qualquer outro homem. Quer dizer, você tem que olhar todas as escrituras para ver se existe alguma coisa assim daquilo que eu estou pensando. Não é o que eu penso, é o que Deus pensou e falou. Jesus disse, como pode andar dois juntos a menos que estejam de acordo? Está vendo aqui? Como pode? Só pode andar dois juntos se estiver de acordo. Se um prega uma coisa e o outro prega outra, como é que vai andar junto? Vocês estão entendendo? Então não adianta, para andar junto tem que estar pregando a mesma coisa. A mesma mensagem. A mesma coisa significa assim, pregando a mesma mensagem que desceu do céu e que está diante de nós. Porque a mensagem que desceu do céu
ninguém conhecia ela. Quem conhecia ela foi João. Ele não pôde pregar para que Deus pudesse pregar através desse mensageiro, para que eu e você entendesse. E essa mensagem estava no céu. Então vamos lá. Que estejam de acordo. Como pode você tomar aos metodistas, batistas, presbiterianos e católicos e juntá-los todos dessa maneira e ser um? Se um tem um pensamento, outro tem outro. Como pode juntar esse povo da mensagem, que um pensa uma coisa, outro. Às vezes nós até pensamos assim, mas o profeta diz que se um sobre a torta, um gosta de torta de cereja, eu gosto de cereja, o outro... Tudo bem, mas ele também disse, se você... Isso ele estava falando, para mostrar para as pessoas que o eleito, ele não tropeça em nada. Mas ele disse, mas se você estiver comendo um frango, se você encontrar o osso, joga fora. Você não vai fazer a mesma coisa? Se você encontrar um erro na palavra, você não vai aceitar. Você vai aceitar só a verdade. Você está vendo? Então isso é que você tem que juntar tudo. Deus traz a mensagem como ela é verdadeira. O eleito não vai encontrar osso nenhum. O eleito vai encontrar só carne para comer, carne fresca para a hora. O eleito não encontra tropeço. Não há tropeço para o eleito, porque ele crê na verdade como ela é. Então vamos mais aqui um pouquinho. E juntá-los todos dessa maneira e ser um. Você talvez seja um sob a ordem de um homem. Porém Jesus disse, para que eles sejam um, assim como tu o és, como eu, nós somos um, né? Nessas palavras. Agora, ele quer que todos nós sejamos um nele, e que é a palavra, amém, aí está. Um com o Pai, e o Pai é o Filho, é o mesmo, quer dizer, o Pai e o Filho é o mesmo. E a mesma palavra, a palavra manifestada, exposta ela mesma nesse dia, assim como fez em qualquer outro dia, para que possa você ser um. Quer dizer, se a palavra foi manifestada agora nesse dia, e a palavra é Cristo, então eu e você tem que aceitar ela como ela é, para a gente também ser um como ele é um com o Pai. E nós também, porque nós somos o corpo dele. Nós estamos aceitando a mesma palavra, a mesma dieta, o mesmo alimento que ele enviou. Porque o alimento que ele enviou, que veio do céu, não é para metodista, batista, não é mais para as denominações, mas é para a noiva. Porque o alimento que ele enviou, através da mensagem, eles não creem. Desde 62 que eu disse, já está terminado para vocês. Isso significa assim, a maneira que Deus estava trabalhando, é através dos dons, Deus parou. Agora Deus mesmo desce para mostrar aos seus filhos e andar com eles, para que Satanás não engane. Porque na verdade, por que nós não somos enganados? Porque o próprio Deus está andando conosco. E Deus é a mensagem da hora. Então, se você crê na mensagem da hora como ela é, Deus está andando com você e você está crendo nele, e Deus vai te livrar de todos os ataques do diabo. Então, eu vou só aqui para me terminar, tá, irmão? Só um pouquinho aqui mais. Então, diz aqui, e a palavra manifestada, exposta ela mesma nesse dia, assim como fez em qualquer outro dia, para que possa você ser um. Note, ele disse, assim como o Pai me tem enviado, assim também os envio eu a vocês. O Pai que lhe enviou, entrou nele para confirmar a palavra. E ele mesmo, Jesus, que envia o seu povo, vai no povo que ele envia. Quer dizer, o Pai que enviou estava nele. Agora o mesmo Jesus envia o povo e está no povo.
Jesus é que está em nós. Jesus está em seu povo. Exatamente para não haver divisão. Deus, você viu? Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se eu e você é de Cristo, nós estamos com Ele. Só isso aqui eu vou terminar. Então, disse aqui, ó. Então, vai no povo que Ele envia. E dizendo, as obras que eu faço, fareis também. Certo? Ele orou para que pudéssemos ser um com Ele, não um com a organização, não um com o sistema, mas um com Deus, porque Deus e sua palavra são um, e Jesus e Deus foram um, e você e eu e a palavra temos que ser um. Pronto, está resolvido, não está? Então, não é dizer, não, nós temos, não. E depois, daqui um pouquinho, um prega uma coisa, outro. Vai ser pior do que as nações. Se a gente não voltar a conhecer essa verdade como ela é, todo mundo, a divisão piora cada dia mais. E Deus arrebata o povo e depois o povo vai unir mesmo. Que aí vai procurar a igreja mesmo. Enquanto agora, devia procurar agora, né? Devia procurar agora enquanto Deus está aqui. Quando Deus sair, igrejas vão encher de pessoas tentando encontrar o que perdeu. Mas graças a Deus nós estamos encontrando, sem perder, nós estamos encontrando Ele sem Ele ir embora. Eu creio que Ele ainda está na terra, porque nós cremos que o Espírito dEle está em nós. E quando o Espírito dele que está em nós sair, nós vamos embora também. A letra fica. Por isso que a letra mata, o Espírito vivifica. E o Espírito está na pessoa para tirar a pessoa da terra. E a pessoa que tem esse Espírito está ouvindo a verdade. Amém? Amém. E Deus abençoa a todos nós. A mensagem que eu estava falando é a fé vem pelo ouvir, tá? É essa mensagem, é no parágrafo 35, né, irmão Silas? 35, 36 para frente, é que está falando lá a respeito de como que eu falei, deixa eu voltar aqui. A esperança é inimiga da fé. Exatamente por causa disso. Porque fica esperando, e o diabo aproveita da esperança. Mas a fé é na hora. Eu creio, Senhor. Ah, é igual aquela mulher. Deixa eu só falar isso aqui. Aquela mulher que o profeta falou. Primeiro ele tinha falado com uma, mas falou com aquela mulher que estava com a muleta. Vai lá e joga essa muleta lá. Ela falou assim, mas tem tanto tempo que eu vivo com ela. Ele falou, então pode continuar com ela. Mas com a outra, falou que não estava nem aguentando, as pessoas estavam tentando ajudar ela. Ela foi, vai lá, ela foi, alguém ajudou ela a chegar lá. Ela jogou, voltou andando. Está vendo? Então, é fé. Se tem fé, Deus opera na hora. Amém? Então vamos ficar de pé, e aqui tem uma peça de roupa, nós vamos orar. Fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor falou conosco mais uma vez, Senhor. Ajuda para que os nossos corações, Pai, seja ainda um depósito da Tua palavra, dessa verdade, Senhor. Meu Deus, que nós possamos sair daqui abençoados nessa noite. E ajuda aqueles que não puderam vir, Senhor. Ajuda os irmãos que ouvem através da internet também, Senhor. Meu Deus, aqui está essa peça de roupa. Nós estamos orando, Pai, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Quem trouxe essa peça de roupa, eu creio que está confiando em Ti, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, aonde essa peça de roupa tocar, Senhor. Meu Deus, que haja libertação,
que todo demônio, que todo espírito errado saia dessa pessoa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela seja libertada completamente. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. E ajuda nós, Senhor, e dá-nos uma noite abençoada. Possamos deitar e dormir em paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo.